Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal. Hoje eu vou falar sobre Mancal Kingsbury. É um mancal de escora muito utilizado, bastante interessante, um mancal de sapatas flutuantes, muito usado em vários tipos de máquinas, em vários ramos da indústria. Então é um assunto realmente bastante interessante para o pessoal de máquinas. E se você não está inscrito no canal, se inscreva, deixa um like, isso ajuda bastante o nosso canal a crescer, a se desenvolver com a tua participação. Conto com você, tá bom? Vamos lá então. Os mancais Kingsbury são mancais de escora com uma característica bem interessante que eu vou explicar em detalhes, que as sapatas são flutuantes e autoalinhantes. Sempre que vamos falar de mancais, esse nome Kingsbury é lembrado porque realmente muitos mancais são desse fabricante e é bem renomado e a comunidade tem uma aceitação muito grande por esse produto. Então nós vamos ver agora inicialmente um filminho mostrando as sapatas se movimentando e depois vamos explicar detalhadamente então. Vamos lá. Então aqui a gente vê um colar de sapatas que são usados como mancal de escora. Aqui está a parte da chaveta, onde fica o ponto de travamento para não rodar. O disco de escora vai trabalhar nesta superfície aqui, eu vou explicar em detalhes ainda. E as sapatas são flutuantes, tanto elas são pivotadas, como são flutuantes em um colar que faz o seu autoalinhamento. É bem interessante. Então, olhando assim, as sapatas parecem soltas, mas na verdade, quando montadas no lugar, elas ficam com seu deslocamento limitado e fazendo apenas o movimento necessário. Quando a gente abre uma máquina de médio e grande porte, a gente se depara muitas vezes com uma situação como esta aqui. Aqui a gente vê a carcaça do mancal, aqui acima o mancal radial, e aqui, toda essa parte aqui, então, comprida, é o mancal de escora. É justamente desse mancal que nós vamos falar agora, o mancal Kingsbury. É bem interessante. Quem olha assim, acha que é uma imagem bastante complicada, mas na verdade é um mancal extremamente simples de ser manutenciado e extremamente confiável. O conjunto forma um pacote para suportar as cargas axiais. Como a gente sabe, nas máquinas tem um esforço radial de cada lado e um esforço axial, devido ao empuxo axial da máquina, que, como eu já falei em outros vídeos, é muito importante para a máquina não ter um equilíbrio axial zero. Ela tem que ter um pouco de empuxo axial para garantir o lado que ela vai trabalhar. O lado que ela vai encostar e fazer força, nós chamamos de lado ativo, e o outro lado chamamos de inativo. Ou seja, considerando que essa peça aqui, esse disco, é o disco de escora que vai preso ao eixo, ele vai trabalhar forçando para um lado. Então, se ele for forçado para essa sapata do fundo, nós dizemos que essas sapatas são sapatas ativas. Estas aqui são sapatas inativas, mas nem por isso elas também não vão trabalhar. Ou seja, a folga axial que vai ser mantida é o suficiente para que as sapatas formem cunha dos dois lados. Baseado nos estudos do professor Reynolds, verificou-se que o óleo, devido à sua aderência à superfície do eixo e à sua viscosidade que causa certa dificuldade para o escoamento, ele é bombeado através da superfície do eixo para o contato mais forte com a superfície do mancal, formando aí uma cunha, que a gente chama de cunha de óleo, que tem a força e a capacidade de suportar a carga. Ou seja, o eixo de uma máquina, quando está rodando, para esse tipo de mancal, ele está apoiado não diretamente sobre as sapatas, mas sobre as cunhas de óleo, como a gente vê nessa imagem aqui. O disco de escora está rodando e as cunhas se formam mantendo a distância entre a sapata e o disco. Por isso que ele opera 5, 10 anos
sem qualquer desgaste, se tiverem condições corretas de funcionamento. Então a gente vai ver que a cunha se forma para o lado de rotação, ou seja, considerando este exemplo aqui, ele roda da esquerda para a direita. Ou seja, a cunha, o óleo é bombeado para este lado, a sapata abre. Por que a sapata abre? Porque ela não tem apoio no paralelo dela, ela tem apoio, ela é pivotada. E a sapata pivotada, então ela tem facilidade de abrir um lado e fechar um pouco o outro. Isso faz com que se forme uma cunha e a região de pressão não vai ocorrer aqui no centro, mas vai ocorrer depois do centro da sapata. Então esta cunha de óleo, ela dá uma flexibilidade ao funcionamento muito grande. Tem maior capacidade de absorver choques, vibração. Então o funcionamento realmente é muito bom. Essa sapata está sendo mostrada só de um lado do disco. Mas como eu falei, do outro lado também tem. Então devemos lembrar que o disco de escora fica preso ao eixo, então o eixo se apoia de verdade no disco de escora e o disco de escora, por sua vez, se apoia sobre os bancais. Então vai ter um lado que é escora ativa e do outro lado escora inativa. Mas a gente vai ver que dos dois lados formam cunha. Então, se a gente imaginar a outra cunha de óleo aqui do outro lado, ela também estaria aberta deste lado e fechadinha deste lado, como está essa aqui. Então, as cunhas se abrem para o sentido de rotação. Por quê? Porque o disco, a superfície do disco de escora está bombeando óleo através da sua rugosidade e através da aderência do próprio óleo sobre a superfície, arrasta óleo para essa região, formando a cunha. Vamos ver as partes que compõem este mancal Kingsbury. Existe aqui o anel de apoio, que é esse aqui. É uma peça grande, bem robusta, onde tem vários pinos que as sapatas ficam apoiadas. As sapatas do colar nivelador. Então, essas sapatas de baixo aqui, elas não são sapatas de trabalho, elas são sapatas niveladoras. Então tem as sapatas niveladoras, o colar de nivelamento inferior, o colar de nivelamento superior, para depois então ter as sapatas sobre elas. Então a gente vai ver como que é isso. Depois que as sapatas apoiam, aí então vem o disco. Então estou apenas explicando a sequência, e a mesma sequência tem tanto para um lado quanto para o outro, como eu falei, são bancais de cada lado do disco. Então, o disco de escora é preso no eixo, chavetado, e tem uma porca, uma peça que trava ele axialmente sobre o eixo. Muito bem, então quando o eixo gira, o disco gira junto, é como se fosse uma peça única. O disco, por sua vez, devido ao empuxo axial da máquina, o eixo quer se deslocar. Então, o único limite para que o eixo não se desloque e não haja roçamento interno do equipamento, seja turbina, compressor, o que for, porque esse tipo de mancal é utilizado em vários tipos de máquina, o único limitador para segurar o movimento axial do eixo e evitar o roçamento das partes internas, como impelidor, roda, se for turbina, é o disco. Então o disco apoia sobre as sapatas, e as sapatas, como elas são pivotadas, elas formam aquela cunha de óleo que eu expliquei há pouco. E também elas apoiam sobre o colar nivelador, tanto superior como inferior, que por sua vez está localizado dentro deste anel, que é a base de apoio principal. Vamos ver agora um filme que mostra o colar de nivelamento inferior e superior. Eu já vou rodar este filme, eu vou só explicar antes. Então, este aqui é o anel que segura os dois colares de nivelamento. Tanto o superior, que são essas peças onde você vê o contato, essas aqui, e o colar inferior, que são essas peças aqui de baixo. Então, esses dois conjuntos permitem o autonivelamento dos componentes. Algumas pessoas pensam que essa característica do mancal Kingsbury permite
correção de desalinhamento grande na axial. Na verdade, não permite. Ele faz o quê? Ele faz com que a carga sobre as sapatas que vão aqui em cima, lembrando que sobre cada vão desse aqui, ó, cada vão desse aqui, entra uma sapata, então a sapata apoia sobre essa peça, que já está flutuando entre esse apoio e esse. Então, a distribuição de carga nas sapatas fica uniforme, porque elas se autoajustam. E caso aconteça algum pequeno desalinhamento da caixa de mancal, ela também corrige, mas tem que ser bem pequeno. Não pode contar com isso, não é um rolamento autocompensador, que você tem grande compensação. Não, aqui a compensação é muito pequena. Como eu falei, aqui são as sapatas, elas entram aqui nesse vão, e embaixo dessas sapatas tem um pivôzinho que apoia sobre esse ponto. Esse parafuso segura o colar nivelador superior. Ali é um parafuso que impede sua saída, mas não trava, ele fica com movimento livre, ó. Tem bastante curso. E agora a gente vai remover uma sapata do colar nivelador inferior. Vocês vão observar que o apoio sobre o fundo dessa peça é em V, fazendo uma espécie de uma gangorra e permitindo que o contato seja apenas de uma linha, para que ela se movimente e faça a compensação sem qualquer esforço. Vamos remover. Eu vou segurar o vídeo aqui. Observe que existe um pino que impede que ela saia do lugar, que fica aqui nesse furo também com bastante folga, e o apoio é em V, para que o contato ocorra somente numa linha. Observe aqui essa linha. Agora a gente vai ver as partes que compõem o mancal, a carcaça que segura todo o conjunto. Esses aqui são os discos de apoio, um de cada lado, sobre o qual toda a carga axial repousa. Aqui, ó, foi removido a metade dele, ele entra encaixado ali na guia para ficar bem firme. Ou seja, a sapata apoia no conjunto e todo o conjunto apoia neste disco aqui. Então a importância desse disco é total. Aqui a gente vê os discos para fixação dos calços. Como eu já falei num outro vídeo, todo mancal de escora, ele não determina a posição que vai ficar o conjunto rotativo. Isso é determinado pelo levantamento interno da máquina, seja das rodas da turbina, se for uma turbina, seja do alinhamento overlap dos impelidores nos diafragmas, se for compressor, ou qualquer outro componente, dependendo do tipo de máquina. Uma vez determinado pelos técnicos aonde vai trabalhar o conjunto rotativo para a máquina funcionar bem e ter bom rendimento, o mancal de escora vai apenas garantir isso. Então é evidente que no mancal de escora tem que haver um recurso de ajuste fino. Esse ajuste fino, neste caso, são estes calços aqui. Então, estes discos que a gente está apontando aqui, eles seguram o calço no lugar, que ele é parafusado aqui no anel de apoio das sapatas, essa peça grande aqui. Então, a gente vê essa peça grande, os calcinhos finos e aqui o disco que fecha o pacotinho e tem parafusos aqui atrás fixando. Então aí vai funcionar bem. Dentro deste anel ficam os dois colares de nivelamento superior e inferior. E dentro delas então estão os dois colares de nivelamento inferior e superior. Vamos agora ver um outro filme que vai mostrar isso um pouco mais. Observe que em funcionamento esta sapata do colar de nivelamento superior e esta aqui também do colar de nivelamento superior, elas não encostam no fundo, elas apoiam totalmente sobre esta sapata do colar inferior, para que ela possa
oscilar livremente. Como eu falei sobre o colar de nivelamento superior, apoia a sapata que é do mancal mesmo, essa vai trabalhar contra o disco de escora, e a gente vê que nas costas existe o pivô. Esse pivô é o único ponto de contato com esse colar, ou seja, ela fica totalmente flutuante, ela se autoajusta da maneira que for melhor. Isso permite com que a fricção, o atrito da sapata seja o mínimo possível e o funcionamento seja muito bom. Aqui a gente vê as sapatas, são estas aqui. Vê que o restante da sapata é um aço forte, mas é normal. Ele tem um revestimento de metal patente sobre a superfície. E por último, então, o disco de escora, que é essa peça aqui, que é justamente o que une o eixo ao mancal. O disco de escora vai trabalhar diretamente sobre as sapatas, lembrando que o funcionamento da sapata não é ao contato paralelo sobre o disco, e sim angular, porque ele forma uma cunha para o sentido de rotação. Vale lembrar que a lubrificação para esse tipo de mancal costuma entrar por uma tubulação, lubrificação forçada, então existe uma circulação permanente de óleo, o óleo está entrando por baixo, enche o mancal, rouba calor e sai quente em cima e volta para o cárter para ser resfriado e filtrado. E assim essa circulação contínua permite que o mancal trabalhe com uma boa temperatura. E ele consegue operar em rotações realmente muito altas. Então vou finalizando por aqui. Espero que tenha ajudado a esclarecer um pouco mais sobre esse tipo de mancal. Lembrando que são mancais para rotações maiores, são mancais com maior tecnologia e mancais bastante confiáveis. As indústrias realmente utilizam muito. Agradeço a você que assistiu até aqui e muito obrigado. Um forte abraço.